Boa noite para todos. Que Deus esteja abençoando o vosso coração nessa noite, o nosso coração, para que a alegria do nosso Deus, essa bênção dispensada por Ele, esteja alcançando a nossa vida. E nós queremos nessa noite, juntamente com a família do nosso irmão Éder, nossa irmã Enaia, agradecer a Deus pela vida da Elisa, tem completado quantos anos? 2 anos na sua vida, e nós fazemos parte dessa família. Quando bem antes de casar, nós estávamos juntos orando por eles, e depois receberam essa herança. A Elisa, muito linda, a garotinha, e nós estamos sempre juntamente com eles orando e agradecendo a Deus por essa bênção que eles receberam, na esperança de que a Elisa não complete somente 2 anos, mas o Senhor possa estar abençoando dia após dia, que a Elisa possa estar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós queremos agradecer todo o nosso visitante, e muito especialmente a família da Enaia, do nosso irmão Éder, e sempre quando é feita essa reunião de ações de graça, eles estão aqui ajudando a família, as tias, os primos, estão aqui junto, agradecendo a Deus. E nós agradecemos vocês também pela presença de vocês aqui, e que volte sempre a estar conosco. Sempre é uma alegria ter vocês aqui, sabendo que vocês faz parte da família de Mark, faz parte da família do Éder, faz parte da família de Deus também sobre a terra. E também com a sua professora, agradecemos ela que pela 3ª vez está aqui juntamente conosco, fazendo com que essa palavra de Deus possa estar alcançando o coração de vocês também, por intermédio do gesto, da sua linguagem, do seu idioma, que eu acho tão diferente. Acho que eu sei falar mais japonês do que falar. Então, tá de parabéns, que Deus esteja abençoando ela nessa missão, esse trabalho tão importante. Talvez cansativo, mas olha, vale a pena, que Deus esteja abençoando o seu ministério. Nós vamos ler aqui no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, nos seus atos com hinos de louvor. Rendei de graça e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. E ainda agora, no Salmo 114, diz assim: quando saiu Israel do Egito, e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário, Israel o seu domínio. O mar viu isto e fugiu, o Jordão tornou atrás, os montes saltaram como carneiro, e as colinas como cordeiro do rebanho. Que tens, ó mar, que assim fugiste? E tu, Jordão, por que tornaste atrás? Montes, por que saltais como carneiro? E vós, colina, como cordeiro de rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. 16 e verso 23. Isto procede do Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegramo-nos nele. Amém? Que Deus abençoe o nosso coração. Isto procede do Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Nós podemos contemplar nesta noite, quando nós podemos ver aqui Elisa, essa criança que veio ao mundo por graça de Deus,
completando os seus 2 anos. Nós sabemos que isto não apenas procedeu da família Demarque ou da família Oliveira, mas isso procedeu de Deus. Foi Deus que fez isso, e por isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Qual homem poderá fazer isso, a não ser o Senhor Deus? E como nossos dias estão contados nas mãos de Deus, sabemos que para a Elisa, os seus 2 aninhos estão nas mãos de Deus, e o prosseguimento da sua vida aqui na terra continuará nas mãos de Deus, para que ela possa crescer e ela possa também se tornar uma grande mulher na presença de Deus, para adorar e glorificar o teu santo nome. O salmista, quando ele escreve este Salmo 100, ele lembra não somente dele, da sua própria alma. O salmista, ele convida a sua alma para agradecer a Deus. Ele não fica satisfeito apenas em falar com seus lábios, mas ele também convida a sua alma, dizendo o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Ele convida toda a terra, todo mundo, tudo que tem fôlego de vida, para louvar o Senhor, para engrandecer o Senhor pelas maravilhas que Ele tem feito na nossa vida, pelas maravilhas que Ele tem feito na terra e em todo o mundo que foi criado por Ele. E Ele então convida para que todos em uma só voz, com alegria e com júbilo, júbilo quer dizer é muita alegria, para louvar o Senhor, para oferecer Ele o seu canto, para oferecer Ele o seu louvor e a sua gratidão. E diz: olha, servir ao Senhor com alegria. Como é bom quando nós servimos com alegria. Nós não sentimos peso, não sentimos nenhuma obrigação, mas nós servimos por alegria, e isso satisfaz a nossa própria vida. E é assim que ele convida: servir o Senhor com alegria, apresentar-o diante dele com canto. Apresentar diante dele com canto. Aqui nós não precisamos esperar o Senhor chamar, nós temos que apresentar, nós temos que prontificar, nós temos que colocar à disposição dele, em servir a ele com o nosso canto, e dizendo: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez. Nós sabemos que foi Deus quem nos fez, foi Deus quem nos dá o fôlego de vida, Ele que nos dá a respiração e tudo mais, Ele que nos dá o fôlego para que nós podemos sobreviver nessa baixa terra. E como nós sabemos que isto procede de Deus, como ele diz lá no Salmo 118, dizendo: isto procede de Deus e é coisa maravilhosa aos nossos olhos, então por isso devemos servir a Ele com toda a alegria do nosso coração e com a alegria também da nossa alma. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nós somos povo de Deus, porque somos dele, porque Ele nos comprou. Ele pagou o preço que custava a nossa alma, para que nós nos tornamos o seu povo, e nós tornamos ovelhas do seu rebanho, do seu pastoreio. E como o pastor cuida das suas ovelhas, um animal muito simples que vive lá no campo, dependendo dos cuidados de um homem, para guardar a sua vida, para defender dos predadores, para defender dos animais, então nós também, como ovelha, precisamos desse pastoreio de Jesus Cristo, que pode cuidar da nossa vida, como o pastor cuida de uma ovelha. E nós sabemos que muito mais do que isso, não apenas a nossa vida, mas também a nossa alma, Ele cuida para que o inimigo, Satanás, não venha derrotar a nossa vida, não venha tirar a nossa alegria de agradar o Senhor como povo de Deus, criado por Ele, comprado por Ele e sendo por Ele sustentado. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que Enara e Éder, os pais de Elisa, está aqui com toda a família, com toda a igreja, com todos os convidados, para agradecer a Deus por essa vida que Deus tem nos sustentado. E ele continua dizendo o seguinte: entrai por suas portas com ações de graça,
e nos seus atos com hinos de louvor. Entrai por suas portas. Nós chegamos aqui, vocês chegaram aqui, entraram por aquela porta, porque aqui neste salão existe uma entrada, existe aqui um lugar de acesso, aonde nós temos liberdade para entrar e cultuar o nosso Deus. É por isso que Deus, nesta noite, Ele está satisfeito com o nosso louvor, a nossa ação de graça, o gesto desses pais, trazendo a filha aqui e entrar por essas portas para agradecer a Deus, para honrar a Deus pelas bênçãos que Ele tem dado a sua filhinha. Então entrai por suas portas com ações de graça e nos seus atos com hinos de louvor. Talvez nesta noite nós poderíamos ter entrado por outras portas, poderia ter entrado por uma porta de um botequim, poderia ter entrado por uma porta de um restaurante, poderia ter entrado por uma porta de um cinema, poderia ter entrado por uma porta de uma casa de orgia, mas nós escolhemos a porta da casa de Deus para entrar, para prestar o nosso culto de louvor e para receber também do Senhor as bênçãos que Ele tem dispensado a nós todos os dias e todos os momentos da nossa vida. Portanto, vocês são agraciados, nós somos agraciados nesta noite por ter entrado por essa porta para louvar o Senhor e para receber dele as bênçãos que Ele tem para nós. Então, entrar nos seus atos, nessas portas, ações de graça, e nos seus atos com hinos de louvor. Como é bom cantar! Sei que vocês gostam de cantar. Vocês cantaram, eu gravei para ficar de lembrança. Vocês cantando, vai ser muito bom. A gente está sempre vendo, olhando vocês cantar, louvando o Senhor conosco também aqui na sua presença. Então entrai nos seus atos com hinos, com louvor, rendei-lhe graças e bendizer o seu nome. Bendizer, falar bem do nome do Senhor. Por quê? Porque Ele é bom. Você não vai falar bem de uma pessoa que é má, você vai falar mal de uma pessoa que é má. Mas de Deus vamos bendizer o seu nome, porque Ele é bom, Ele fez todo o bem para nós. Por isso, bendizei o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia, a sua bênção, ela é de eternidade a eternidade. Por isso que nós devemos estarmos aqui oferecendo o nosso louvor, a nossa gratidão, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade, de geração em geração. Esse Deus de Israel, que há muitos anos passados, Ele tirou Israel da escravidão, de uma terra de língua estranha, de um povo rebelde e mau, que fez deles cativo, e o Senhor os livrou ele de lá daquela terra, atravessando eles o mar vermelho, sustentando eles lá naquele deserto, durante 40 anos, dando-lhe o maná que caía do céu, para que eles pudessem alimentar eles e seus filhos, para que eles pudessem permanecer ali, até entrar na terra prometida, a terra de Canaã, que eles saltaram o mar vermelho, entraram no deserto, agora tinham que saltar o Jordão, um grande rio, para poder tomar posse da terra de Canaã, que Deus tinha prometido a dar. Porque Israel era uma nação, ele não tinha pátria, era mais de 1 milhão de pessoas, mas ele não tinha uma pátria, e agora o Senhor está estabelecendo para ele, dando para ele por promessa aquela terra. E por isso, eles como foram obedientes ao Senhor, o Senhor foi abrindo as portas, abrindo o mar vermelho, abrindo o Jordão, e tirando ali daquela terra de Canaã 7 nações grandes e poderosas, e fixando morada deles ali, para que pudesse, como nação de Deus, louvar, como povo de Deus, louvar e bendizer o seu nome. É por isso que o salmista Davi, o grande rei de Israel, convida o povo: rendei-lhe graça ao Senhor, todos os moradores da terra. E a nós foi nos dado também, como geração eleita, escolhida de Deus, debaixo dessa proteção, dessa graça do Senhor, nós recebemos essa bênção de ser chamado povo de Deus,
E é por isso que nós estamos aqui, por através da nossa voz, através do gesto, como vocês, mas louvando a Deus, porque foi o Senhor que fez isso, e por isso estamos alegres. Tenho certeza que vocês estão alegres por aquilo que o Senhor fez na vida de vocês. E quando ele chega aqui no Salmo 114, ele está lembrando, e minuciosamente, ele está falando daquilo que aconteceu com o povo. E naquele momento, quando aconteceu tudo isso, e então como a terra se moveu, como os montes saltaram, ele disse assim: olha, quando saiu Israel do Egito, e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá tornou o seu santuário, Israel o seu domínio. Aquela nação era composta de 12 tribos, e a tribo de Judá, onde descendia os reis, ali se tornou o santuário de Deus, a casa de Deus, aonde Deus vinha encontrar com o seu povo, para que ele recebesse dele o sacrifício e o louvor. Israel tornou-se o seu domínio. Deus continuou a dominar aquele povo, a nação de Israel, para que ele pudesse andar nos seus caminhos, para que ele pudesse vencer o deserto, atravessar o Jordão e receber aquelas promessas, a herança daquela terra. Aonde eles entraram naquela terra, eles tomaram posse das casas que já haviam ali, eles tomaram posse da vinha que eles não plantaram, eles tomaram posse de rebanho que tinha ali, e toda a possessão que ficou naquela terra, todos os bens, eles tornaram herdeiro, porque assim Deus o fez. E Deus dominava eles, para que eles pudessem ser a nação que poderia falar muito da presença e do poder do grande Deus, para que as outras nações também pudessem conhecer. E agora o salmista está lembrando, dizendo o seguinte: olha, Judá tornou o santuário, Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. Quando o mar viu o mar vermelho, viu que Israel chegou às beiras das suas margens, e aquele grande povo, mais de 1 milhão de pessoas, onde tinha pessoas, veteranos, onde tinha crianças, e os animais que pertenciam a Israel, quando o mar viu o povo de Deus, o mar fugiu e tornou-se terra seca, e eles atravessaram o Jordão. Mas aquele povo que vinha atrás, que fazia o egípcio, que fazia de Israel cativo, quando eles entraram no mar, porque eles não criam no Deus, que é o Deus de Israel, quando eles entraram com seus carros, suas carruagens, os seus cavalos, os seus soldados, então Deus olhou para aquele povo, e o mar que tinha tornado atrás, o mar novamente voltou para o seu lugar, engolindo todo aquele povo, massacrando e matando e jogando nas praias, porque eles não creram em Deus. Mas Israel já estava do outro lado, são e salvo. O mar vermelho é o mar da vida. Talvez é a vida que nós temos aqui, os intempéries da vida, a dificuldade. Mas quando o mar, quando as coisas do mundo vê a presença de Deus, eles fogem, e nós vencemos, porque Deus está conosco. Nós ouvimos que Deus trabalha para aquele que nele espera, e para aquele que nele confia. Olha, o mar voltou atrás, o Jordão, aliás, o mar fugiu, e o Jordão voltou atrás. Agora, depois de 40 anos, ele lá no deserto já tinha atravessado o mar vermelho. Eles queriam agora conquistar, tomar posse daquela terra, aonde Deus tinha prometido. Quando eles chegaram no Jordão, novamente, o Jordão estava lá, era um empecilho que ele não podia atravessar. O Jordão não era um simples rio como o rio Muriaé. O Jordão era um grande rio, onde poderia afogar todos eles. Mas quando eles chegaram ali, eles clamaram. E quando Josué, agora não é mais Moisés, agora é Josué que estava no comando, ele orou ao Senhor, e o Senhor mandou que Josué escolhesse 12 homens, 12 sacerdotes, que levasse a arca da aliança. A arca é o símbolo de Jesus Cristo. E quando eles pisaram os seus pés no Jordão, o Jordão
voltou atrás. A dificuldade que nós temos, quando nós enfrentamos com um grande Jordão, nós devemos tomar a arca de Deus. Devemos colocar Jesus na nossa frente, como Ele colocou a arca na frente. E assim que eles pisaram o Jordão, então as águas se abriram. E quando nós pisamos o Jordão da vida, quando nós enfrentamos a dificuldade, se a arca está junto conosco, se Cristo está conosco, certamente o mar, o Jordão vai abrir. A dificuldade vai ser dissipada, porque esta é a promessa do Senhor. Mas se o sacerdote não tivesse pisado as águas do Jordão, jamais o Jordão ia voltar atrás. Então lembre-se, irmãos, lembra, amigos, vocês que estão aqui vendo sua professora, vocês têm dificuldade também na vida de vocês, mas pisem dificuldade com Cristo, e certamente a dificuldade vão ser dispersa, vão ser acabadas, vocês vão vencer, porque o Senhor está conosco. E assim Israel, em nome do Senhor, os sacerdotes pisaram o Jordão voltou atrás, e eles passaram para o outro lado. E agora nós vemos o salmista dizendo: ó mar, por que fugiste? E tu, Jordão, por que você voltou atrás? Monte, por que saltais como carneiro? E vós, colina, como cordeiro do rebanho? Porque estremece a terra na presença do Senhor e na presença de Deus. Se o mar soubesse falar, se o Jordão soubesse falar, se os montes pudessem dizer: nós fugimos porque Deus estava com vocês. A dificuldade que nós encontramos, elas vão fugir porque o Senhor está conosco. Benara e Eren. A dificuldade que vocês podem enfrentar na vida profissional, na vida comum aqui, na vida espiritual, na vida conjugal, ou na vida de criação dos filhos que são, isso vem para todo mundo. Pode enfrentar, pisa o Jordão, certamente ele abrirá. A dificuldade vai ser dissipada, e nós vamos cantar do outro lado. Quando eles saltaram o mar vermelho, do outro lado, a Miriam, que era irmã de Moisés, ela pegou um tamborim, ela tocava e cantava, porque Deus era com eles. E quando nós podemos vencer a dificuldade, nós podemos louvar, como o salmista diz: louvai todas as terras, servir o Senhor com alegria, com canto, porque sabeis que Ele é Deus. Foi Ele que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Israel sabia de tudo isso. Nós também sabemos que se o Senhor já agir, não poderá impedir o homem. A porta que Deus abre, o homem não pode fechar. E a porta que Deus fecha, o homem não pode abrir. Por isso devemos bater nessa porta, para que Deus abra, e nós entramos nos seus atos com ações de graça e com louvor do Senhor. E quando nós agora, para encerrar, e nós chegamos e dizemos: olha, isto procede do Senhor. O mesmo salmista que perguntou o mar vermelho: por que fugiu o mar? Que perguntou o Jordão: por que você voltou atrás? Que perguntou o Monte Sinai: por que você estremeceu quando Deus falava com Moisés? E você, coluna, por que tremeu quando eles oraram? Ele mesmo está dizendo: olha, foi o Senhor que fez isso. Ele disse aqui: foi o Senhor que fez isso, e isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então, essa noite, foi o Senhor que fez isso. Essa graça, esse privilégio de nós estarmos aqui junto com essa família, louvando, glorificando a Deus, rendendo ações de graça ao seu nome, pela bênção que Elisa tem recebido mais um ano de vida aqui diante do Senhor. Isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E diz assim: este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos nele. Esse Salmo 118, ele foi feito, ele era cantado pela nação de Israel. Eles não somente lia este salmo, eles recitavam este salmo, eles cantavam este salmo como degrau. Quando eles vinham para entrar no templo, nas portas que eram abertas, porque ele disse: essas são as portas, e por ela entrará o justo. Eles saíam de casa, eles cantavam a primeira parte deste Salmo 118.
Quando eles chegavam no templo, na casa de Deus, na casa de oração, vamos dizer assim, lá no pátio, lá fora, eles cantavam a segunda parte. E quando eles ultrapassavam os umbrais da porta, eles cantavam essa terceira parte, dizendo: isto é o Senhor que fez e procede dele. Ele nos tirou do Egito e nos trouxe aqui e nos deu agora esse templo, e nós entremos por essa porta. Este é o dia que o Senhor fez. Ele lembrava da promessa que foi feita a Abraão há muitos anos, seus pais, e agora esse dia estava acontecendo, cumprindo a promessa de Deus. Portanto, este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos dele. Éder, Enaia, toda a família, vocês que estão aqui, este é o dia que o Senhor fez. Amém. O dia desta noite, e vocês louvar e glorificar a Deus por tudo quanto Deus tem feito na vossa vida. Que Deus possa abençoar o vosso coração, o nosso coração. E porventura, nós sabemos que este povo de Deus, que o Senhor estava falando, o povo de Deus, a ovelha do seu pasto, o Senhor, ele tem sempre um desejo de cada vez este povo crescer mais. Porventura, se você não é povo de Deus, se você não é ovelha de Jesus Cristo, entra nesse pasto, entre nesse rebanho, aceita Jesus como seu Salvador, e você fará parte dessa grande família de Deus, este povo que louva, exalta, glorifica e adora o Deus que criou os céus e a terra. Que Deus abençoe, que Deus complete em seu coração. Amém. Botamos a palavra ao nosso irmão de Deus.